Vamos lá. Gente, eu quero trazer uma palavra hoje alinhado com a nossa conferência, que vai acontecer, como o pastor Ronaldo já bem citou, a partir de quarta-feira agora. O tema da nossa conferência é Aviva-nos, e eu quero falar sobre avivamento hoje, e eu vou ficar no texto de Joel, no capítulo 2, do versículo 12, nós vamos fazer a leitura até o versículo 29. Então vamos lá. Estão comigo, sim ou não? Sim. Então tá, então presta atenção aqui no texto. O Senhor Deus diz, bota outra tradução, Caio, essa é muito fácil aí, também me atrapalha aqui. Bota a tradução que diz convertei-vos, por favor. Deve ter essa aí. Essa aí, muito obrigado. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, olha o que o Senhor diz: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração, não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra, e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. E até sobre os servos
e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Que o Senhor possa nos fazer compreender e trazer essa palavra de uma forma prática para a nossa vida. Amém, gente? Parece complicado, mas fique em paz que não é. A gente vai caminhando aqui no texto e a gente vai vendo o que é que todo esse texto ele quer dizer e o que é que todo esse texto ele quer nos ensinar. O profeta Joel, ele vai denunciar o quanto Joel significa o Senhor é Deus. Era um nome muito comum, era tipo um Tiago, um João, no meio do povo de Israel. Joel, então, significa o Senhor é Deus. E o profeta Joel, ele traz essa visão que ele estava percebendo das pessoas, que de forma geral, o povo, de forma política, social e religiosa, porque naquele tempo Israel, ele vivia muito perto, o sacerdote, ele tinha, que era os líderes espirituais, os ministros de Deus, eles tinham uma ligação muito forte com os reis, com os líderes do povo. Então o povo, ele era de certa forma liderado por Deus, direcionado pela vontade de Deus. E o que aqui o profeta Joel ele começa a perceber? Que de forma geral o povo estava corrompido. Se você lê os textos que antecedem isso que nós lemos, o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 11, você vai ver Joel, ele trazendo algumas questões que ele estava percebendo. E um grande inimigo tinha se levantado, e esse período é bem interessante. Porque o grande inimigo não era um exército de pessoas. Quem já leu o livro de Joel, possivelmente entendeu que o grande inimigo que Deus tinha permitido que viesse contra o povo, era um enxame, não sei nem se é assim, o coletivo de gafanhoto. Alguém sabe o coletivo de gafanhoto? Enxame eu acho que é de abelha, mas enfim, vinha muito gafanhoto, resumindo. E aí tinham 3 características de gafanhoto. O devorador, o destruidor e o outro, a gente leu ali, eu já me esqueci. Migrador. O migrador, esses aí, já esqueci os outros agora. Pouco importa, era tudo gafanhoto. Gente, eles passavam e eles destruíam. Até esses tempos, não sei se não me ajudem aqui, não era gafanhoto que estava para vir um enxame da Argentina para cá, aquela coisa, era isso, né? Então, o profeta Joel ele entendeu que aquilo vinha da parte de Deus para corrigir o seu povo, para fazer o povo de Deus despertar, porque muitas vezes, isso aqui é um grande problema que nós temos, muitas vezes para a gente acordar para a nossa realidade, Deus permite algum tipo de mal. Eu nunca tinha entendido uma expressão como eu entendi sexta-feira agora. O diabo, ele é o cachorro de Deus. E aí, eu estava num sítio aqui, sexta-feira, e aí, cheio de ovelha, e o pessoal comentando, e daí tinha um cachorro, e o dono do cachorro dizia assim, vai e busca as ovelhas, não importa onde elas estão. Gente, o cachorro vai, e ele vem com força, e as ovelhas com medo de levar uma mordida, faz o quê? Volta tudo para o aprisco delas. Impressionante. E ali eu entendi uma expressão, que eu ouvi o pessoal falar, o diabo é o cachorro de Deus, o diabo é o cachorro de Deus, mas nunca entendi isso aí direito. E alguns dizem que o diabo é um cão, é o cão de Deus, que faz o quê? Faz a gente se voltar para Deus. Porque são poucas as pessoas que vêm a Deus pelo amor, a maioria vem pela dor. E daí pela dor descobre o prazer que há em Deus. E aqui, o profeta Joel, então, ele percebe que aquilo que estava acontecendo com a nação de Israel era um problema, porque, de forma religiosa,
As pessoas estavam distantes de Deus. Tinham os seus rituais, mas estavam distantes de Deus. E o que nós vemos hoje é da mesma forma isso acontecendo. As pessoas têm os rituais. Hoje é culto de ceia, então eu tenho que ir. Isso é um ritual. O que não é ritual é você entender o valor de estar aqui na presença de Deus. O valor de estar em comunhão na presença de Deus. O valor de estar em comunhão entre os irmãos. Isso não é ritual. É quando você percebe o quão bom, o quão agradável, o quão isso é construtivo e edificante para a nossa vida. Aquela coisa, que bom que eu vou na igreja hoje, não para cumprir uma escala, não porque eu estou escalado, não porque eu faço parte disso ou daquilo, mas porque estar na casa de Deus, com a minha família da fé, é bom. O que acontece? O povo naquela época se reunia apenas por se reunir. Hoje nós vemos duas características muito fortes nas igrejas. Uma característica mais das igrejas que são mais conservadoras, ortodoxas, que elas têm uma boa origem teológica. Isso é bem legal. Qual é o problema? Essas igrejas elas estão frias. É tudo muito mecânico. E aí a gente parte para um outro polo, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o polo emocional, que tem muitas igrejas que apelam para o lado emocional, e que transformam, e que ficam dizendo que manifestações emocionais são uma obra do Espírito Santo. Igrejas místicas, igrejas que estão se ajudaizando. Pode ver que tem igrejas que têm arca, que tem igrejas que têm um monte de símbolos dos judeus. Igrejas místicas, igrejas que as pessoas, esses dias eu vi, eu não sei nem o que é, que na verdade eu recebi pelo WhatsApp, um pastor vendendo um negócio lá, que eu não sei, não me lembro agora, não olhei direito, eu só vi aquilo, e achei aquilo tão, por R$1.000, eu não sei nem o que é. E eu sei que o povo estava comprando aquilo como um amuleto. Isso é o quê? Isso é misticismo. Isso é sincretismo religioso. Deus não está nisso. E é tempo, gente, de nós como igreja também nos avivarmos. E esse texto ele vai trazer vários pontos. Está ali os gafanhotos. Esse texto ele vai trazer vários pontos que vão nos ensinar, vão nos mostrar como começa um avivamento. E o primeiro ponto é: o avivamento começa com conversão, não com convenção, convencimento. O que é convencimento? Olha, eu entendi que esse é o melhor caminho para mim e para minha casa. Isso é eu me convencer. Mas o que é uma conversão? É quando eu mudo. Converter é mudar. Escreve isso aí para você. Converter, vamos dizer junto, conversão é mudança. Eu posso me convencer e não mudar. Mas se eu me converter, a mudança é uma consequência dessa conversão. Então o primeiro ponto que Joel vai dizer, ele diz o seguinte: ainda assim, quer dizer, ainda que vocês, que eu falei que veio antes, eu expliquei para vocês, ainda que vocês estejam andando de uma forma que Deus reprova, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Isso eu acho incrível, gente. Deus, ele é tardio em irar-se e grande na sua benevolência. Deus não tem prazer no juízo. Deus tem prazer no que, gente? Na misericórdia. Deus não tem prazer no juízo, Deus tem prazer na misericórdia. Deus se alegra em manifestar misericórdia e não juízo sobre o seu povo, sobre os seus filhos. E aqui diz o texto, o primeiro ponto é: convertei-vos a Deus. O que é converter a Deus? É Deus, ele voltar ou ele ser o centro da nossa vida. O que acontece? Entenda isso aqui, ó. 3 fases da nossa vida espiritual. Anota aí. A primeira,
é eu estou longe de Deus e eu começar a conhecer a Deus. Essa é a primeira. A segunda, eu comecei a conhecer a Deus, então agora eu preciso edificar e eu preciso me desenvolver espiritualmente. E a terceira, agora uma pessoa madura espiritualmente, eu tenho que cumprir o meu propósito. Essas são as 3 fases. A primeira fase é a fase que a gente chega. A segunda fase é a fase que a gente vai se desenvolvendo na fé, aprendendo, crescendo, entendendo a vontade de Deus, vai crescendo. E a última fase é a fase que a gente entende o que Deus quer da gente. São as 3 fases. Pode ver, qualquer um vai acontecer isso aqui. Distante de Deus, se aproximou de Deus. Passo número 1. Segundo passo, aprender de Deus. Conhecer mais a Deus. Se arraigar em Deus. Se fortalecer em Deus. E quando isso acontece, automaticamente a gente vai entender o nosso propósito de vida diante de Deus. E quando a gente está nessa primeira etapa, é a etapa que a gente sai do centro da nossa vida e a gente coloca Deus no centro da vida. Porque o que acontece quando a gente não anda com Deus? A gente tem planos, propósitos, sonhos e objetivos. Quando a gente entrega a vida a Deus, a gente apresenta a Deus os nossos sonhos, projetos, sonhos e objetivos. A gente pergunta assim: Deus, se for da tua vontade. E se não for, está tudo bem, porque a gente começa a entender que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Então, Deus, eu coloco diante de ti, é a tua vontade? Se não é, amém. E se for a tua vontade, confirma. Então, Deus, ele começa a ser o centro da nossa vida, o nosso bem maior. É quando nós temos aquele brilho no olho, pela presença de Deus, pela vontade de Deus, quando as coisas de Deus nos empolgam, quando tudo o que nós fazemos, a gente busca a vontade de Deus para aquilo. Aí ele é o centro. Isso é se converter. É quando eu deixo de ser o centro da minha vida, ou pessoas deixam de ser o centro da minha vida, ou coisas deixam de ser o centro da minha vida, ou até mesmo objetivos deixam de ser o centro da minha vida, e agora o centro da minha vida é Cristo. Jesus é o centro. E aí agora, a partir de Jesus, eu vou construindo a minha vida, buscando a vontade dele para mim. Então a conversão é o primeiro passo para um avivamento. É quando ele começa a ser o centro. E tudo que a gente faz, por exemplo, o pastor Ronaldo falou de trabalhar. Não tem problema nenhum. Trabalhar, bastante. Aliás, você quer um princípio da riqueza? Isso aqui todo mundo gosta, né? Você quer um princípio da riqueza, da prosperidade? Quem quer? Quem quer um princípio da riqueza e da prosperidade, gente? Olha aqui, seus cristãos. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Nova tradução da linguagem do Cássio. Vai trabalhar, vagabundo. Entenderam? Eu escrevendo a Bíblia não ia dar. Alguém ia ter que reescrever para mim. Porque tem muita gente que fica orando e a vida não acontece nada. Claro, porque ele quer que Deus faça tudo por eles. Tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus vai fazer tudo por mim, menos a minha parte. Menos a minha parte. A minha parte Deus não faz. É um princípio. É a disposição de trabalhar. Não, mas e se eu trabalhar muito, Cássio, como é que fica Deus? Minha gente, Deus é para estar conosco todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, fazendo parte de tudo na nossa vida. Obrigado, pastor Ronaldo, pelo que tu compartilhou hoje, que eu achei bem legal. Isso aqui, gente, é ter Jesus no centro. Ver um irmão, um amigo perdido. Vocês viram a parábola que ele contou para a pessoa? Vem aqui, está vendo aquele carvão ali? Lá no trabalho, no meio do expediente,
Ele estava falando de quem? De Jesus para aquela pessoa. Estão entendendo, gente? Porque se tem uma coisa errada, é você achar que você é servo de Deus porque você serve na igreja. Tem muita gente que serve na igreja e não é servo de Deus. Escuta isso. Tem muita gente que serve na igreja e não é servo de... Fala para fora. E tem muita gente que não serve na igreja, mas é luz do mundo, é sal da terra, é uma carta escrita de Deus para as pessoas que vivem ao redor dele, amém? Quem você é? Eu já falei que esses dias a nossa igreja tem muito visitante. Eu sou gritão, e a culpa é dos meus pais que estão ali, eu já falei esses dias. Não tem nada a ver com Deus, viu? É eu mesmo. Mas deixa eu respirar aqui e me acalmar. Eu sempre digo na porta assim, tu gostou? A pessoa sempre, sim, né? Tu gostou, volta. Se não gostou, volta, que garanto que tu te acostuma. Tá bom? E o segundo ponto, gente, é de todo o coração. Convertam-se a mim, como, gente? De todo o coração. Quando perguntam para Jesus, Jesus, qual é o grande mandamento? Qual é o maior mandamento? Está lá em Marcos 12, 28. O grande mandamento, ou o maior mandamento é: ame ao Senhor seu Deus. Qual o principal dos mandamentos? E o principal é: ouve, ó Israel, só existe um Deus, que é o versículo 29, tá? Só existe um Deus, um Senhor, Ele é o único Senhor. E o 30 agora: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Sabe quando é que a gente vê nossa maturidade espiritual? Quando não importa o que está acontecendo, a gente louva a Deus. O dia está brabo, glória a Deus por isso. O dia está uma bênção, glória a Deus por isso. As coisas estão difíceis, glória a Deus por isso. Deus tem nos abençoado, glória a Deus por isso. Amém? Isso mede a nossa fé. Se no tempo difícil ou no tempo bom, nós estamos firmes nele, nós nos alegramos nele, nós nos fortalecemos nele, nós esperamos nele, ele é a nossa esperança. Quando Jesus está dizendo essas quatro formas, isso aqui para os judeus era tudo na vida deles. Tudo na vida deles. Quer dizer, com a tua força, o físico, com o entendimento, o intelecto, com a alma, as emoções, com o coração, o comprometimento. Ama a Deus com o teu compromisso, com a tua emoção, com o teu intelecto, com as tuas forças, com tudo que você tem. Ama, honra, teme a Deus, com tudo aquilo que você tem, é um todo. Voltamos lá para Joel. Então, o segundo ponto, quando aqui o profeta Joel fala, é de todo o coração. Por quê? Lá em Oséias 6:4, olha o que diz: o que eu vou fazer com vocês, Efraim? Que era uma tribo, tá? Pertenciam a Israel. O que eu faço com vocês, Judá? Porque o amor de vocês é como névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo o que, gente? Ai, eu amo Deus, ai, não sei o quê. E qualquer coisa afasta a pessoa de Deus. Qualquer vento de doutrina afasta a pessoa de Deus e do compromisso com Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa tira a pessoa do propósito de Deus. Então desperta para isso, gente. O nosso amor a Deus, ele não pode ser um amor superficial, que logo passa, que cedo desaparece. O terceiro ponto é, ainda no versículo 12, olha só, é com jejum, choro e pranto. Quer dizer, com intensidade. Isso aqui é avivamento.
nós temos que nos voltar para Deus, a nossa vida num todo tem que honrar a Deus, nós temos que pensar a nossa vida, olha aqui para mim, gente, estão comigo? Amém ou não amém? Então assim, o que você for pensar, você tem que pensar aquilo diante de Deus. Eu vou demitir alguém, pensa diante de Deus. Entende? Tudo. Para trocar de trabalho, eu vou pensar aquilo diante de Deus. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando numa transportadora, eu tive uma oportunidade de trabalho com 1 ano de transportadora. Eu tive uma oportunidade de trabalho muito legal. Aí o meu gerente, ele me chamou assim, Cássio, eu quero um subgerente. Eu até perguntei se no meu crachá ia estar escrito subgerente. Tá, mas imagina, eu tinha 18 para 19 anos, né, gente? Eu perguntei para o seu Carlos assim, amigão do pai, seu Carlos, é o seguinte, vai estar escrito subgerente aqui? Porque eu estava auxiliar de carimbador, sabe? Auxiliar de escritório, um troço assim, eu queria no crachá, né? Sim, não, a gente vai, né? Vai ter um processo, aí tu vai aprender, não, tá bom. Só que nesse meio tempo, surge uma vaga na exportadora, da mesma empresa, era um outro CNPJ, mas do mesmo grupo. Surge uma vaga na exportadora, e eu estava muito envolvido na igreja. E eu me lembro que eu pensei aquilo diante de Deus, na transportadora eu ganharia mais, e eu faria mais serão, que o serão era muito bom. Na exportadora, só tinha serão às vezes em sexta. E eu era muito envolvido com os retiros e tal, e tal, e tal, e tal. E eu me lembro que eu pensei aquilo diante de Deus. Porque às vezes eu tinha célula lá em casa, e eu chegava atrasado na célula da minha casa, que era um PA, porque eu estava fazendo serão, e estava tudo. Você não pode deixar o seu trabalho para estar na igreja. Não, eu não posso trabalhar porque eu tenho que servir a Deus. Olha que mau testemunho desgraçado esse aqui. Não, você serve a Deus também lá no seu, você serve a Deus na sua família, você serve a Deus lá no mercado comprando massa, você serve a Deus em todos os lugares. Então eu não podia deixar o meu trabalho na mão. E às vezes eu chegava e aquilo me incomodava, porque era o desejo do meu coração. Eu fiz uma oração que eu digo para vocês aqui, só faça se você tiver certeza. Deus, eu quero te servir na tua casa todos os dias. Deu. Ainda mais, uma oração que é algo que Deus se agrada, gente, é certo que vai acontecer. Então se você ora por isso, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Eu orava por isso, gente. Mas só dando um exemplo ali, eu decidi ir para a exportadora, porque eu pensei aquilo diante de Deus. E assim nós temos que levar a nossa vida. Nós temos que pensar a nossa vida diante de Deus. Nós temos que pensar oportunidades diante de Deus. Esses dias, eu vou abrir um negócio aqui que foi incrível que aconteceu comigo. Um dia, foi ano passado, eu estava em casa e um aluno do Desperta disse assim, Cássio, preciso falar contigo. Eu disse, estou em casa, tá, eu te pego aí, a gente vai tomar um café. Me pegou lá em casa. E disse assim para mim, exatamente isso aqui que eu vou falar para vocês. Cássio, eu coloco $500 mil para abrir um negócio contigo. Estou falando $500 mil. Não estou falando 50 mil. Vamos abrir um negócio, eu e tu. Tu só entra com o trabalho. Eu entro com o dinheiro. E a gente vai dividir tudo ao meio. Eu disse não. Eu disse não, por quê? Porque aquilo ia atrapalhar propósitos que eu tenho de vida. Eu disse não, e era muito mais rentável do que tudo que eu faço hoje. Mas eu disse não, eu já disse não para várias oportunidades.
Mas isso é muito, eu estou dando um exemplo meu, mas eu pensei aquilo diante de, aqui eu vou ter dinheiro, mas o que eu faço hoje me traz abundância, porque dinheiro não é sinônimo de abundância. Então, de um lado eu tinha dinheiro e do outro lado eu tinha também dinheiro, graças a Deus, mas eu tinha todas as outras coisas. Eu digo para vocês, eu não orei sobre isso, eu não pedi um sinal de Deus, eu pensei. Quer ver o que diz? Acho que é Colossenses 3. Vamos ver se é. Colossenses 3:1. Ó, portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, nasceram de novo, se converteram, busquem as coisas que são lá do onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Olha o 2. Faça o quê? Pensem, uma mentalidade que vai além daquilo que a gente vê. Pensem nas coisas que são lá do alto e não das que são aqui da terra. Se eu pensasse da terra, você sabe a decisão que eu tinha que tomar, né? A decisão que eu tomei foi fundamentada no meu propósito. Não foi fundamentada financeiramente. E eu vejo o bicho está prosperando. E eu vejo e eu não fico triste, eu estou aqui falando com vocês, gente, eu estou feliz. E eu não tenho uma vírgula de arrependimento. Então assim, nós servimos a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não só quando a gente vem à igreja. Mas vamos lá. Deixa eu só pontuar aqui os 3 pontos. O conversão de todo o coração e com intensidade. 4º ponto, com sinceridade, versículo 13. Rasguem o coração e não as roupas. O que acontecia lá no tempo de Israel? No início, quando uma pessoa estava muito arrependida, por exemplo, qual é o primeiro livro da Bíblia? Vocês sabem? Eu já ensinei aqui. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Jó. Qual é o livro mais antigo do Novo Testamento? Não é Marcos. Valeu a tentativa. 1 Tessalonicenses. Acho que ninguém ia acertar, né? Devia ter jogado um lanche ali. Eu ganhava. Aliás, não ia ter que pagar. Tá? É o livro mais antigo, 1 Tessalonicenses. O livro escrito mais antigo, tá? Agora vamos lá, se você pegar o que aconteceu com Jó, o que ele faz quando vem todas aquelas notícias ruins? Ele rasga a roupa, ele rasga as vestes. O rasgar, gente, era uma manifestação de arrependimento. O que aconteceu com as pessoas com o tempo? Qualquer coisa fazia o quê? Rasgava as roupas. Aí Deus vem e diz o seguinte, não adianta rasgar a roupa se não rasgar não adianta os outros verem você. Não adianta nem chorar, porque o choro pode ser de crocodilo. Tem ou não tem? Os pais sabem o choro de crocodilo, é ou não é? Deus sabe quando o teu choro é de crocodilo. Quando o nosso choro é de aliás, é de remorso e não de arrependimento. Deus sabe, a gente não sabe. Um dia eu estava num retiro. Gente, vamos nesse retiro, tá? Já está confirmada a noite gaúcha. Vamos alinhar, ver se sai o costelão. Festa. O pessoal do louvor vai sair, né? Louvor gauchesco. Arrasta-pé. Aquela coisa arada. É um tendel. 100 horas para terminar. Eu termino antes da meia-noite, viu? Mas se quiser pode continuar, tá? Mas vamos lá, estava num retiro, gente, e tinha um gigantão assim, que eu olhava assim para ele, ó. Eu estava no mesmo retiro dele. Gente, o bicho chorava. E do lado um pequenininho, era muito engraçado. Um pequenininho, tu nem via se mexer. Vê assim, tu não via se mexer. Não via se mexer. Do lado um grandão, chorava. O grandão, eu não vi na igreja. O pequenininho está até
hoje. Até hoje, eu estou falando do ano 2000. Então nós estamos falando de 23 anos. Isso que eu estou falando para vocês. O pequenininho está lá até, talvez, não deu para ver nada. Talvez ele não rasgou roupa, mas ele rasgou e o outro estava rasgando as roupas. Mas não rasgava Como é que tu sabe, Cássio? Pelo fruto. O fruto. Então rasguem o coração e não as roupas. Porque hoje é muito comum, meu chapéu. Então hoje as igrejas estão com essa vibe do escuro, que eu não sei como é que eles lêem a Bíblia. Aqui a gente deu um meio termo aqui, porque eu tento não ser muito atrasado, mas tem coisas, gente, que eu ouço, que eu também repenso, porque não é como eu ouvi de um irmão, de uma igreja dessas, queria se acender a luz, acaba as expressões a Deus, quer dizer, é de coração, ou é ambiente? Ou é momento? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Vocês sabem, é momento. É o ambiente que... Quantos aqui, quando apagava as luzes, não soltava franga na boate? Eu me lembro quando eu ia no Bonanza. Vocês nem sabem o que é o Bonanza. Banho de espuma. Eu dava carrinho, pastor Ronaldo. Ninguém via quem derrubou. Ninguém via. Eu nunca fui de beber, eu não bebia. Os outros tudo tonto. Olha, era uma festa, eu fazia uma festa, não via a hora do banho de espuma. Vocês sabem o que é o Bonanza? Quem sabe o que é o Bonanza aí? Misericórdia, gente. Vamos se converter. Ai, ai. Não, porque lá é a porta do inferno. Certo, vocês estiveram lá já. Eu também. Graças a Deus, né? Deus é bom, né? Deus é bom, me tirou de lá. Porque aquilo lá, se aquilo lá não é o lamaçal do pecado, é bem pertinho, gente. É bem pertinho. Então quando apaga a luz, meu chapéu. Tem gente que só solta a franga se apagar a luz. Se não apagar a luz, misericórdia. Então nós temos que rasgar o nosso coração, gente. Quer dizer, não pode ser um momento, não pode ser um ambiente, não pode ser um lugar, não pode ser porque as outras pessoas, a nossa vida com Deus, ela é individual, gente. A salvação, ela é individual. Marido não salva esposa, esposa não salva marido. Atenção, maridos e esposas. Atenção, pais e filhos. Filho não salva pai. E pais não salvam filhos. Não salvam. Porque a salvação é individual. Então, é tempo de sinceridade. Para quê? Para que talvez o juízo de Deus, ele possa se transformar, esse é o quinto ponto. Quando a gente segue esses passos, conversão, de todo o coração, com intensidade e sinceridade, Deus vai se lembrar da sua misericórdia. Olha o que diz o versículo, acho que é o 14, o 13 e o 13 também, por favor, Kelly. Olha ali. Convertam-se ao Senhor, porque Ele é bom e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia. O que era o mal deles? Eram os gafanhotos lá. Deus disse, olha, eu mudo de ideia se vocês mudarem de vida. E o versículo 14, aí ele vai dizer, quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia. E com o passar, quer dizer, em vez de mandar o devorador, vai deixar uma. Agora preste atenção, por que da bênção? Para que vocês possam, agora abençoados por Deus, honrarem a Deus, servirem a Deus, ofertarem a Deus, dedicarem a vida a Deus. Para que vocês possam, com essa bênção, trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Está ficando mais fácil entender o texto agora, sim ou não? Quando eu li antes, você estava assustado, né? Meu Deus, não estou entendendo, mas a gente vai uma por uma aí.
E aí vai, versículo 15, toca a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. O que quer dizer, gente? Sabe qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil, sabe o que é o governo do Brasil? Inclusive, o Lula ganhar, porque você pode até dizer que Bolsonaro não é de Deus, mas não tem como negar que o Lula é do diabo. Pode ficar em paz. Não estou defendendo lado nenhum. Não tem como. O que quer dizer isso aqui, gente? Toque a trombeta em Sião. Fernandinho fez uma música há muitos anos atrás. Vão escutar essa música, vocês vão entender essa música nesse texto. Porque o que o Fernandinho estava vendo era a igreja de Deus corrompida, e daí ele cria aquela música. E quando ele diz toque a trombeta em Sião, quer dizer assim, tem que começar pela casa de Deus. O arrependimento tem que começar pela igreja. Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu posicionamento moral? O seu posicionamento de justiça? O posicionamento moral, o posicionamento de justiça. Qual é o seu posicionamento até político? Lá vem ele. Não vou, gente, eu estou recém-vindo. A questão não é, a questão é o seu posicionamento. Cássio, mas tu também não é um pecador. Olha aqui para mim, todos somos pecadores. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. O problema não é, escuta isso aqui, porque não vou fazer uma defesa a pecado aqui, mas olha aqui para mim, todo mundo, estão comigo? Sim ou não? O problema não é o nosso pecado, o problema é nós achar que o nosso pecado não é pecado, esse é o problema. Eu sei que o meu pecado é pecado, o problema é as pessoas terem agora as suas, como a gente pode dizer, as suas conclusões morais, éticas, políticas e até religiosas. E isso está quebrando princípios da palavra, não princípios de homens, mas princípios de Deus, e você achar que está certo. Esse é o problema. Vou trazer isso de uma forma bem prática. Você pode amar o Lula e ter votado nele, mas saber que votar nele é um crime diante de Deus. Entenderam? E dizer, Deus, me perdoa, que desgraça esse meu coração, mas eu amo ele. Entendeu? Eu acredito que você tem chance de ser salvo. O problema é você defender uma coisa que é errada. E eu não estou defendendo o Bolsonaro, deixando bem claro. Aliás, eu não estou defendendo político nenhum. Aliás, todo político é o quê? É humano. E todo humano peca. Agora, o que ele está dizendo aqui, toque a trombeta em Sião, quer dizer, tem que começar pela casa de Deus. O posicionamento tem que começar pela casa de Deus. E se Deus permitiu esse governo, é porque é o que a gente merece. Amém? É brabo dizer isso, mas é o que a gente merece. Talvez seja o cachorro de Deus. Talvez tenha que piorar. Eu estou olhando de forma espiritual, não política. E aí, diz o 16, junte o povo, santifique a congregação, tragam, que congregar é reunir, tá? Congregue os anciãos. Agora preste atenção, aqui é forte, porque esse é o 7º ponto. Não depende, olha aqui, um avivamento, ele não depende dos líderes da igreja. O problema é que o pastor é fraco, o ministro de louvor, a intercessão é fraca. Não é.
Olha o que vai dizer a palavra: reúnam o povo, santifiquem todo mundo. Os anciãos eram os líderes do povo. Ok, os líderes espirituais. Reúnam os anciãos, mas os jovens e os adolescentes, os juniores também. As crianças. E até mesmo os bebês. Não esqueça os que mamam no peito. E os bonitos que casaram, chama também. Sabe o que esse texto quer dizer? Que o arrependimento, ele é para todos. O voltar-se para Deus é para todos. O avivamento espiritual é mais importante que o teu casamento. É isso que esse texto quer dizer. O avivamento espiritual. Eu não estou falando de... Olha, preste atenção aqui. Eu espero que vocês estejam comigo. O avivamento espiritual é algo que acontece dentro de nós. Dentro de nós. Então quer dizer, até aquele que está, o noivo vem do quarto, a noiva dos seus aposentos. Quer dizer, reúne todo mundo. Porque é tempo de se voltar para Deus, até os bebês. Todo mundo tem que se voltar para Deus. E o 8º ponto, versículo 18. Olha o clamor, está aqui a oração. Então que os anciãos, que eram sacerdotes, ministros de Deus. A música do Fernandinho diz exatamente isso aqui: chorem os ministros de Deus, os sacerdotes de Sião. Toque a trombeta em Sião com voz de jejum e de oração. Aquela música do Fernandinho é esse texto de Joel. Olha a oração que é para nós fazermos. Atenção, intercessores, servidores, líderes aqui. A nossa oração tem que ser: poupa o teu povo. O teu povo é nós também, né? E não faças da tua herança objeto de deboche e de zombaria entre as nações. O que é isso aqui, gente? Quantos escândalos a gente vê da igreja hoje? Sim ou não? E aí todo mundo, daí olha o final aqui: para que eles não tenham o que dizer, onde está o Deus deles. Joel está dizendo: vamos nos arrepender, vamos nos converter, vamos buscar Deus com intensidade de todo o coração, vamos clamar, gente. Para que a nossa vida não seja uma vergonha e a gente esteja indo na igreja e as pessoas venham dizer de nós assim: olha lá. E você já ouviu essa expressão? Olha lá, e ele ainda vai na... Já ouviu essa expressão? É isso aqui. É esse texto aqui. E aí as pessoas zombam. Eu não vou na igreja, mas eu não faço isso. A grande verdade é que vai para o inferno também, está tudo certo. Mas um avivamento, ele transforma a nossa vida. E aí vai dizer... Agora, dos versículos 18 ao 27, então o 8º ponto só é o nosso clamor e a nossa oração pela igreja. E o 9º ponto é do versículo 18 ao 27, eu não vou ler por causa do horário, mas vai trazer toda a restauração de Deus quando nós nos voltamos para Ele, quando há arrependimento. Deus reverte o juízo em bondade, Deus reverte a maldição em bênção. Amém? Você vai ver ali, restituirei os anos que foram consumidos. E aí bota o outro, Kelly, o 26 ali, já que... Vocês terão comida, olha aí, porque com os gafanhotos vindo, eles tinham o quê? Escassez. Aí ele diz, eu vou repreender os devoradores, e aí vocês vão ter comida em abundância, vocês ficarão satisfeitos, e vocês louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será... Viu o contraste do versículo que a gente leu antes? Vocês vão parar de passar vergonha, vocês vão parar de envergonhar o nome do Senhor, ou nós, quer dizer, da escassez vai para a abundância, não é evangelho da prosperidade. A bênção é sinal de obediência a Deus, a maldição é sinal de desobediência a Deus, a escassez, olha aqui para mim, gente, a escassez é sinal de desobediência, a abundância é sinal de obediência. Eu não estou falando de dinheiro, porque talvez você tenha dinheiro, mas não tem paz. Você pode ter dinheiro, quero dizer, você não precisa de Deus para ser rico, você não precisa de Deus para ser milionário, você não precisa de Deus. É trabalho,
é gestão, é escolha certa, é caminho certo, financeiro. Agora, não quer dizer que você, tendo muito dinheiro, seja uma pessoa abundante. Agora, aqui está dizendo que se a gente se voltar para Deus, e Ele for o centro da nossa vida, até mesmo da nossa prosperidade, Ele for o centro da nossa vida, Ele vai fazer maravilhas, a gente vai ter abundância, a gente vai viver satisfeito, e nunca mais a gente vai ser envergonhado, amém? E aí no versículo 28, ele vai dizer, e eu vou derramar sobre você, e depois disso, observe bem, preste atenção aqui, a chave desse texto é, e acontecerá, futuro, que depois disso tudo que nós já falamos, aí sim, olha o avivamento espiritual aqui, depois disso tudo, aí eu derramarei o meu Espírito. Depois. Então tem que ver tudo que a gente trouxe antes, é o essencial. Aí depois o Espírito vem, e aí os filhos e as filhas começam a profetizar. E aí, os velhos voltam a sonhar. O que é? Gente, porque as pessoas mais velhas, elas já sentaram o pó, elas já meio, não, a vida, não, eu construí isso aqui, a minha vida é isso e assim tá bom. Quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas mais velhas, elas voltam a sonhar, porque não existe aposentadoria espiritual, tem a do INSS, você pode construir uma liberdade financeira e está tudo certo, e você não trabalhar mais pelo dinheiro, porque é o que a gente chama de aposentadoria. Mas no mundo espiritual, aliás, no reino de Deus, não existe aposentado. Ah, então larguei, então larga. Talvez você estava esperando se aposentar em Deus. E esquece. Porque no reino de Deus não tem isso. E ainda velho, sonharão. Sonharão com os propósitos de Deus. E os filhos profetizarão. Ó, gente, não tem gênero. Vai ser os meninos e as meninas, os homens e as mulheres. E os jovens serão visionários. Na questão de ver e construírem um futuro. E é tão interessante que, olha só. Olha o que a palavra diz, e a palavra é profética. Ah, mas isso aqui não foi porque os judeus... Eles gostariam muito de dizer que isso aqui é o Pentecostes. Mas lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, 20 e 39, depois de Pedro pregar, depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja que estava reunida, intensa, voltada para Deus, Pedro vai se levantar e vai dizer o seguinte, o que vocês estão vendo aqui, foi o que já profetizou Joel. Porque a promessa, agora preste atenção, é de arrepiar isso aqui. Porque os judeus achavam que era só deles. Porque a promessa não é só para nós, ele vai dizer, e tinha muitos gentios, muitos turistas lá em Jerusalém naquele dia. A promessa não é só para nós, a promessa também é para vocês. E ele vai para as outras gerações, e a promessa é para os vossos filhos. Agora preste atenção, vai chegar aqui no MBCV em Portão, e a promessa é para todos aqueles que ainda estão longe. E vai ainda mais, quer saber, essa promessa é para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. E eu finalizo com isso. A promessa de Deus, do Espírito Santo, que aviva o coração, e com ele traz a abundância, a satisfação, o nome do Senhor sendo honrado na sua vida, ele é uma consequência de você viver todos esses 9 pontos que nós falamos antes. Vamos colocar de pé? Eu fico imaginando aquele povo, porque a gente tem que ir lá para aquela época, aquele povo recebendo essa palavra, que palavra de esperança eles receberam, porque os velhos já estavam desistindo, os jovens sem uma perspectiva de futuro, por causa daqueles gafanhotos destruindo tudo,
tipo uma pandemia dos insetos. Os filhos e as filhas sem esperança de futuro. E aí Deus vem e Deus fala: olha, se convertam. Desde o que mama, as crianças, os jovens, os juniores, os adolescentes, os casados, os mais velhos, os anciãos, todos se reúnam, se voltem de todo o coração. E eu vou derramar sobre vocês do meu espírito. Eu vou tirar essa maldição sobre a vida de vocês. Eu vou trazer de volta a bênção para vocês me servirem. Olha quanta promessa. Alguém vê no Google para mim, vê para mim aqui, Rafa, está com o teu celular aí? Quantas promessas a Bíblia tem? Só coloca assim, que esses dias, umas 2 semanas eu li quantas promessas a Bíblia tem. Vocês vão se assustar agora aqui com o número de promessas que a Bíblia tem. Não vou dizer que é exato porque é de internet, mas se não é isso, pode ter certeza, que é perto disso. Escuta isso aqui. Quantas deu aí? 8.810. Vai na calculadora, divide 8.810 por 365 dias. Escuta isso aqui. Se não vale a pena ser povo de Deus, ser filho de Deus. 24 anos e 13 dias, né? De bênção. Isso é mais bênção que a idade de alguns aqui. Promessas de Deus para o seu povo. Promessas de Deus para o seu povo. É mole? Divide isso aí por semana. Você não dá conta de viver para receber uma promessa de Deus por semana na sua vida. Você morre antes. Morre antes. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então eu digo a nós aqui hoje, vale muito a pena andar com Deus, se voltar para Deus. Vale muito a pena ter um coração arrependido. Perfeito nós não somos. O que nós não podemos é viver uma vida acomodada no pecado. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra derramada nos nossos corações. Senhor, obrigado pela forma que através do Teu Espírito o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, Pai. E nós oramos aqui, Pai, oramos aqui nessa noite para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, oramos como declarou o texto, nos poupa, Senhor, nos poupa, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dos nossos caminhos, e nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Nós não queremos viver uma vida que desonra ao Senhor, nós não queremos viver uma vida que envergonhe o nome do Senhor. Nós queremos viver uma vida que serve, que honra e que adora o Teu nome todos os dias da nossa vida. Nós queremos andar em obediência ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida alinhada à Tua palavra e à Tua vontade. Espírito Santo, aviva os nossos corações. Espírito Santo, nos leva a uma conversão genuína, verdadeira. Espírito Santo, nos leva a voltar a nossa vida de todo o nosso coração, com intensidade, com sinceridade diante do Senhor. Espírito Santo, nós clamamos uma transformação dentro de nós, e nós clamamos as Tuas misericórdias, ó Pai, sobre a nossa vida. Espírito Santo, nos ajuda a nos posicionarmos, e não andarmos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, segundo a cultura do mundo que nós vivemos hoje. Nós clamamos nessa noite, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, não nos entregue ao opróbrio, às maldições, que as pessoas não zombem de nós, mas que nós possamos, ó Deus,
viver um arrependimento genuíno e verdadeiro, e que haja sobre nós, Pai, a começar na minha vida, na minha casa, um derramar sobrenatural do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa retirar as maldições e gerar as bênçãos, que o Senhor possa nos tirar da escassez e nos levar para a abundância, nos tirar da insatisfação e nos levar para a satisfação, que o Teu nome seja honrado e glorificado na nossa vida, na nossa casa, nessa igreja, que o Teu nome seja engrandecido e que o Senhor avive a Tua obra nos nossos corações. Pai, que o Teu Espírito venha sobre nós e que nós possamos, ó Pai, sonhar, que nós possamos ser visionários e profetizar, como diz a Tua palavra, que o Teu nome em nós seja glorificado, que a igreja edificada, vidas sejam alcançadas através da Tua obra nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, que tudo em nós possa honrar, que tudo em nós possa glorificar o Teu nome. Assim nós oramos, Pai, nessa noite. Por isso nós clamamos nessa noite, no Teu nome santo, Jesus. Amém.